algo que eu creio que vai confirmar o coração de vocês. Deus tem liberado para nós mulheres, de uns anos para cá, um presente precioso que nós não tínhamos. Você vai dizer o quê? Mas o que, irmã, que nós não tínhamos? Esse tempo que nós temos aqui hoje de encontro de mulheres. Hoje se ouve falar muito em congresso de mulheres, retiro espiritual de mulheres. Deus nos presenteou lá atrás para nós termos esse tempo para nós. Mas sabe como foi gerado isso, amada? Foi gerado através do círculo de oração das irmãs muito antigamente. Aquelas irmãs que oravam, que pagavam preço, que se reuniam, que tinham prazer. Quando falavam em orar, elas tinham prazer em estar com o Senhor. Eu estou falando das irmãzinhas lá de trás, porque foram elas que geraram para nós mulheres essa geração, esse encontro que nós temos hoje com o Senhor. Porque antigamente a igreja não tinha essa visão, amadas. Era uma dificuldade enorme para que as mulheres pudessem se expressar dentro da igreja, para que as mulheres pudessem fazer aquilo que o Senhor tinha preparado para fazer. Quantas mulheres hoje estão sendo saradas, estão sendo curadas, porque alguém atrás, porque as nossas irmãs lá de trás, lá de antigamente, gerou para nós esse tempo precioso. E o nosso Deus liberou dos céus esse presente para nós. Sabe por quê, queridos? Porque tem coisas que o pastor, o sacerdote da igreja, ele não vai poder fazer para nós, mulheres. Então por isso que o Senhor liberou lá atrás esse encontro para nós, esse tempo para nós. Mas sabe de uma coisa, sabe o que eu aprendo com isso? O que Ele liberou para que nós venhamos ser saradas, curadas, para que os nossos valores sejam secundados, mas para não ficarmos paradas, é para irmos e buscarmos mais mulheres. Ei, vocês estão entendendo o propósito de Deus? Mulheres saradas geram o quê? Mulheres saradas. Mulheres de fogo geram o quê? Mulheres de fogo. E sabe, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o Senhor já começou a operar no nosso corpo. Você abandonou tudo na tua casa, porque hoje foi o seu dia de cura. Eu tenho entendido, sabe, Carla, aqui, o Senhor Ele liberou para nós, através dessas irmãs, através do nosso desejo de querer romper mais, porque há uma necessidade maior em nós, e Deus viu essa necessidade de termos esse encontro só de mulheres. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que existe uma coisa em nós que precisa ser tratadas para nós irmos e trazermos mais mulheres para serem curadas. Hoje, quantas mulheres, queridas, que romperam em seus casamentos, romperam nos seus conceitos, quantas mulheres que foram libertas, e tudo isso porque Deus preparou um encontro para nós como hoje foi preparado. Hoje nós estamos só entre mulheres, aqui tem uns pequenininhos ali, uns balãozinhos, mas não entendem. Nós podemos nos rasgar, nós podemos nos derramar diante do Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer para nós, nós estamos reunidos aqui na casa do papai e podemos nos rasgar. Eu imagino quantas irmãs se prepararam para esse encontro de mulheres, que na verdade é um encontro com Deus, o Criador curando a nós mulheres, a nós eleitas. O quanto que as irmãs pagaram um preço, jejum, de oração, de busca, para que o Senhor pudesse te curar, para que o Senhor pudesse te libertar, para que seus sonhos pudessem ser realizados, como a nossa amada pastora ministrou. Ei! Mas sabe de uma coisa, querido? Eu tenho visto essa glória do Senhor descendo sobre nós, que esse tempo chegou, de uns anos para cá. Glórias ao Senhor Jesus. Nós temos um culto de mulheres, nós temos um congresso de mulheres, estratégias. Deus liberou e o Espírito Santo está dando estratégias, 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 estratégias.
das vezes nós estamos correndo demais. Nós estamos atropelando. E tem coisas em nós que precisam ser tratadas. Existem coisas dentro do nosso coração que precisam ser curadas. Eu creio que Deus usou alguém para falar dessa irmã do Senhor. Deus mandou alguma mulher para falar de Jesus para você. É uma verdade, querida. Quando você estava angustiada, o Senhor levantou uma mulher para falar do Senhor para você. E hoje você está aqui curada, você está avançando para a glória do Senhor Jesus. E eu gostei desse negócio de coraçãozinho. Muito bom. Bom esse negócio de coração. Ela está dançando para o Senhor Jesus. Mas sabe uma coisa, querida? Deus te trouxe muito mais do que dançar para Ele. O Senhor quer te preparar para que você possa ir e trazer mais mulheres. E às vezes nós questionamos: poxa vida, aqui podia estar cheio de irmãs, por que as irmãs não vieram? Por que só a igreja é grande que enche? Por que só a igreja parece que está levando enquanto está no congresso, está lotado de mulheres? Ei! Foi gerado com muito choro, com muito gemido e com muito tratamento do Espírito Santo de Deus. E hoje o Senhor quer tratar algo conosco para nós darmos frutos primeiro em nós. Nós precisamos continuar dando fruto em nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Vocês estão entendendo? E depois para que nós possamos ir e dar frutos para aquelas que necessitam. E a palavra do Senhor falou comigo, meu Deus, mas o que o Senhor quer falar a respeito? O Senhor está falando de cura, o Senhor está falando de frutos, o Senhor está falando que nós estamos correndo muito rápido, e nós estamos nos atropelando em algumas coisas. O Senhor falava comigo: filha, existe algo no mundo espiritual que ainda está barrando vocês para avançar, que ainda está barrando vocês para que as suas famílias sejam libertas, para que vocês possam alcançar aquilo que eu tenho preparado para que vocês venham alcançar. Eu falei: Deus, o quê? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Samuel. Só entender. Deus moveu o coração da igreja, amados. Deus moveu o coração de nossos pastores. E hoje, eu e você, mulheres, nós temos um espaço só nosso, um território só nosso dentro da casa do Senhor. Deus nos deu esse presente maravilhoso. E o Senhor sabe o que mais? O Senhor quer que você avance, avance e avance. Mas para isso acontecer, primeiro tem que vir a liberação do que está preso no mundo espiritual. Abriram aí 1 Samuel, capítulo 2. Amém, amadas? A palavra do Senhor nos fala assim. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sob
fala que Ana era uma mulher estéril. Estéril fisicamente, ela não gerava filhos. Mas eu vejo que Ana era estéril fisicamente, mas não espiritualmente. E é isso que o Senhor tem falado no meu coração. Para nós, queridos, avançarmos dentro do nosso lar, para nós avançarmos na nossa vida pessoal, para nós avançarmos e trazermos mais mulheres para o reino, nós precisamos vencer a esterilidade espiritual. Vocês estão entendendo? De repente você pode dizer assim, irmão, o que é esterilidade espiritual? Esterilidade espiritual é quando eu perco a manifestação da presença do Senhor. Eu não perco a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Eu perco a manifestação da presença do Senhor. E eu não consigo tomar consciência que eu perdi a manifestação da presença do Senhor. E não tomando consciência que eu perdi a manifestação da presença do Senhor, eu me torno uma pessoa sem prazer pela obra de Deus. Eu me torno uma pessoa seca, uma pessoa louca, uma pessoa que vem à casa de Deus, uma pessoa que ora, que levanta as mãos na hora dos cânticos, mas está estéril espiritualmente. Já não acredita em mais nada, não está gerando mais frutos. Uma mulher, amados, vocês estão lidando com uma mulher que é estéril, tá? Uma mulher, quando ela é estéril, ela não tem vida, ela tem causas que não deixam de engravidar. No meu caso, chamava síndrome de ovários policísticos e a prolactina alta, aquele que me impedia de estar engravidando. E a esterilidade espiritual, ela também tem causas que nos adoecem, que nos entristece, que nos faz viver de dores. Porém, ela é um pouco diferente da esterilidade física. Sabe por quê? Porque a esterilidade física eu consigo enxergar com os meus olhos carnais. Quando eu desejo ter um filho, eu consigo enxergar. Porque se eu não tenho menstruação, se eu não tenho menstruação, se eu tenho algum problema
se exibir. Eu acredito que ela usava os filhos para dizer, tá vendo? Eu ganhei essa competição, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Agora vamos trazer isso para nós hoje, mulheres. Para a gente começar a vencer as causas da esterilidade espiritual. A rivalidade, irmãs, infelizmente, tem entrado dentro do nosso coração. Em nós, mulheres. Você quer ver um tipo de rivalidade? Muitas das vezes a rivalidade começa dentro do nosso lar, com o nosso marido, com o nosso esposo. Hoje a coisa não está tão moderna. Que as mulheres estão saindo para trabalhar fora, e glória a Deus por isso. Mas elas se modernizaram tanto que elas começam a mandar e desmandar dentro de casa. Elas começam a tirar o direito do sacerdote de dirigir o lar. Porque Deus deu a autoridade para o homem, para o sacerdote. Vocês estão entendendo? E aí ela começa a competir com o marido. Não, porque eu trabalho, porque eu ajudo dentro de casa, porque eu faço isso, aquilo. E coloca um monte de argumentos e começa a competir com o marido. E nessa competição, sabe o que acontece? Ela, ao invés de atrair o marido para a presença do Senhor, ela coloca o marido longe. Muitas esposas estão condenando e levando seus maridos para o inferno, irmãs. Muitas esposas estão fazendo isso. A gente pode dizer, mas irmão, você não sabe o trem que eu tenho em casa. Você não sabe o homem que eu tenho em casa. Você não conhece, ele vai cheio de pombagira, irmã. Você não conhece. Ele é um bebum, irmão. Por isso que eu tenho que tomar o meu lugar dentro da minha casa. Eu sou melhor do que ele. Olha a competição. Olha aí. Penina competia com Ana por causa que ela tinha os filhos. E muitas das vezes nós estamos competindo com o nosso marido porque nós temos algo que nos faz competir. E nós precisamos vencer essa rivalidade. Nós precisamos ser mulheres exemplares dentro do nosso lar. E exemplo, querido, não é muito falar, não. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Pedro que nós ganhamos o nosso marido, ó, é de boquinha calada, é de boquinha fechada. Ah, não, mas eu tenho que chegar, eu tenho que falar, porque eu sou melhor do que ele. Eu sou a santa. Ele não, ele é o demoniado. Eu tenho que chegar e tenho que levar a palavra para ele, tenho que pregar para ele. Mas como você tem falado do Senhor para o seu marido? Como você tem pregado? Como que tem sido? Se colocando como maior? Se colocando como a Santa Rona do pedaço? Deixa eu contar isso aí para vocês rapidinho. Aqui, ó, vocês estão olhando como a Santa Rona do pedaço, que era estéril fisicamente e estéril espiritualmente. A Santa Rona, que é isso? É eu que vou para a igreja, meu marido não vai, é eu que oro, é eu que jejuo, é eu que busco para ele. Ele é o demoniado, eu não vou chegar nem perto dele.
intensamente. Os anos foram passando, meu marido me dividia com o mundo, meu marido me dividia com as coisas aí, vocês sabem, de pornografia, de adultério, até que chegou uma hora do Senhor mudou. O Senhor mudou a minha história. Hoje, com 14 anos de casado, Deus nos deu um filho, eu não engravidava, como eu disse para vocês. Eu fui entender o tempo de Deus, porque eu e meu marido, com 2 anos de casado, a gente queria porque queria que o Senhor nos desse um filho. Mas quando Deus dá um filho para uma família destruída, um marido que não estava na presença do Senhor Jesus, ele casou para quê? Para entrar nos mandamentos do Senhor e para não perder a mata, mas ele não estava com Deus. A esposa era santarrona, era cheia de religiosidade, era cheia eu sei, eu entendo, eu conheço a palavra, eu. Ai, mas isso dói. Agora vamos trazer para a igreja? Vamos trazer para nós, mulheres que estamos participando desse encontro? Tem quantas igrejas aqui hoje? Tem igreja evangélica quadrangular. Nós somos umas 4 igrejas aqui, na verdade. Podemos deixar Deus falar com a gente? Sabe uma coisa? O Senhor abriu o território para nós dentro da igreja. Nós temos um espaço só para nós, coisa que antigamente os pastores não davam, porque a mulher não podia falar. Só tinha um ciclo de oração dos irmãos e era para todo o corpo da igreja e era só aquilo ali. Mas nós temos esse território só para nós aqui.
vocês aqui rapidinho. Agora está acontecendo aí, vamos falar de mulher para caramba, né? Vamos falar de um tal de Bepantol e hipoglós. Quem já ouviu falar de Bepantol e hipoglós? O negócio ajuda, viu? O negócio deixa assim fininho. Aí você passa aquele Bepantol de dia, vai passar de noite, não já fiz isso. Sabe o que meu filho falou comigo no dia que eu fiz isso? Fui lá, taquei, castei a cara de hipoglós e de Bepantol. Sabe, com aquela máscara branca na minha cara, né? Meu filho tem 3 aninhos. Que é isso, mamãe? Negócio feio. Olha, irmãos, Deus usou um menino de 3 anos. Que não dá pra você, tipo assim, expulsando por um comigo, né? Não dá pra você usar esse negócio depois que seu marido dormir, não? Ele dormiu, vai acordar mesmo. Né? Então, vê se passar Bepantol na hora de dormir, passar o Bepantol na hora de dormir, sabe? Tem que ser, irmãos, estratégia, irmãos. Faz o revisor debaixo do braço. Coloca uma peça íntima, que você sabe que dá para colocar uma peça íntima. Homem repara nas nossas gordurinhas, vocês sabem que eles não reparam isso. Homem é doidão quando ele é esposa, né? Então, coloca uma peça íntima, faz um revisor debaixo do braço, entendeu? Passa um batom do Avon na boca, irmãs. E aí se prepara, faz aquela bonitinha de marido, no meu caso, quando dá 10 horas da noite, eu já falei que eu fui dormir. Eu dou um jeito. Eu coloco para dormir. Esse é aquele solinho, ele é solinho da casa. Né? Que Deus abençoe. Nós oramos tanto para Deus dar uma escola cristã, que tem tudo bênção na vida dele. E a cara tem nos abençoado. Então, quando eu chego na escola, eu dou um jeito, deixo ele mais floridinho. Acontece horas da noite, dorme, menino. Dormiu, irmãs? Só uma coisa para vocês. Vai para ir para a rede social, mas muitas mulheres precisam ouvir. É claro que todas nós sabemos que na nossa intimidade, nem todo dia nós vamos estar virando os olhinhos, é verdade? Nem todo dia, mas eu aprendi algo tremendo, vou mostrar para vocês. Eu amo tanto meu marido, eu amo tanto meu esposo, que eu tenho prazer de dar prazer para ele. Eu consigo me satisfazer dando prazer para ele. Vocês estão entendendo? A ele que eu não estou lá, viu o olhinho, não acontece nada. E ele está 1000 por hora e eu nada. Mas eu tenho prazer. Eu tenho alegria de ver o meu marido. Sabe, ele ali, só na doideira dele. Uma pastora me disse uma vez, ela disse assim, uma pastora irmã, nós somos calmantes para o nosso marido. Dá calmante para o seu marido, não precisa falar de azeitona, não. Dá calmante para o marido, irmãs. Aqui, nós que não trabalhamos fora, nós temos o dia inteiro para fazer as coisas. Meio de semana a gente tem que parar com essa bobagem de ficar o tempo todo deixando a casa em brilho, quando está de noite, está cansado, não aguenta nada. Não tem problema não, mas ó, você pega o negócio para os lados ali, entendeu? Deixa a casa mais ou menos, pega ali e joga um cheirinho dentro da casa, dá um jeito de dormir um pouquinho de dia, refazer as forças, porque de noite trabalha, você é doido. E você que trabalha fora, às vezes você trabalha fora, é mais difícil, é mais complicado. Trabalha fora, chegou, está cansado. Irmãs, Deus tem estratégia também para quem trabalha fora. Deus renova as forças também para quem trabalha fora. Chegou cansado do trabalho, pede o renovo do Senhor, não é verdade, irmão? Pede o renovo do Senhor. Ainda que você tenha 15 minutos para você relaxar. Não, peraí. Eu já consegui relaxar em 15 minutos, irmãos. Muito cansada. Mas eu queria dormir era horas. E eu não queria nem saber o meu marido, eu queria dormir. Mas o que eu fiz? Peguei 15 minutos, falei, Deus, transforma esses 15 minutos naquilo que eu preciso para ser renovada. E Deus transformou. E de noite só pegou. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Intimidade com o nosso marido é muito mais do que sexo. É muito mais do que relacionamento sexual. É espiritual. Não vamos ter amor egoísta. Eu canto esse amor egoísta. O marido já teve essa insensibilidade de não
não ver a dor da esposa. Ele foi egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Peça estratégias a Deus. Peça estratégias a Deus de como ter este amor sensível para conquistar o seu marido, para conquistar a igreja, para conquistar no trabalho, para conquistar na faculdade. Sensibilidade. Sensibilidade. Vamos ser junto comigo. Sensibilidade. Diga não ao amor egoísta. Não queira só receber, receber, receber. Não comece a dar porque é tão que se recebe. Não, mas dói demais, irmãos. Porque eu estou machucada. Você não sabe o que eu faço com meu marido. Irmãos, não é tudo do mesmo jeito, irmãos. E mulher é tudo do mesmo jeito também. Nós somos gente de figurinha. Mas se nós somos mulheres de Deus, se nós somos mulheres exemplares, se nós temos uma conexão com o Espírito Santo de Deus, se nós temos a manifestação da presença do Senhor, vai chegar uma hora que vai falar assim: não fala mais nada não, filho, agora eu vou agir. Aí você vai pensar no agir de Deus na sua vida, com seus filhos, com seu marido. Irmã, porque eu tenho 15 anos que meu marido não mudou. Esperando a mudança dele ou a sua? Porque eu aprendo o seguinte: quando eu quero que alguém mude, eu tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Mas eu mudar dentro daquilo que o Senhor me pede para eu estar mudando. Agora que você quer ver outra causa, eu perdi o tempo. Quantas horas? Temos que contar para o céu. Dá mais um minutinho. Se vocês vão me aguentar mais um minutinho, vamos ganhar? Eu falei assim na cara, eu não vou dar conta de ministrar durante 50 minutos, cara. Agora mais um pouquinho, agora mais um pouquinho, agora mais um pouquinho. Olha só, outra causa de esterilidade espiritual. Falta de discernimento espiritual. A falta de discernimento espiritual traz julgamento. Você quer ver um homem que faltou discernimento espiritual aí na história de Ana? Sacerdote ali. O sacerdote ali, ele teve uma falta de discernimento espiritual terrível em relação a Ana. A palavra do Senhor nos fala que quando Ana, então, uma certa vez, que ela desceu ali para se encontrar com o Senhor, ela estava tão amargurada no teu coração, ela estava tão machucada no teu coração, que ela se derramava diante do Senhor, mas os lábios dela não saíam som nenhum. Eu pergunto para vocês: quantos de nós já ficamos assim? A gente vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai chorando. A palavra não sai. Não sai nada, a gente chora, chora. É uma dor terrível na alma. Dói demais na alma, irmãs. Dói muito. Dói muito, é uma dor terrível. Que nós não conseguimos ser uma só palavra. A gente não dobra o joelho, a gente deita no chão. A gente vai para o chão diante de Deus e se derrama diante do Senhor. E só chora, chora, chora. Mas os nossos choros são palavras que chegam até o coração de Deus. Ana fez a petição dela ao Senhor. Mas o que esse sacerdote ali fez? Olha a falta de discernimento espiritual. Olha a causa de esterilidade espiritual. E aí, você está bêbada? Você bebeu? Você está embriagada? O sacerdote, ele não conseguiu ter discernimento da dor de Ana, do que Ana estava fazendo. A falta de discernimento hoje também, irmãs, está nos cegando. A falta de discernimento hoje está nos fazendo julgar. Vamos voltar para os nossos esposos. Já tem 2 anos que eu estou assistindo uma irmã casada. 2 anos. E essa irmã também era não engravidava, Deus deu para ela filhos. O marido dela ainda não se converteu. Mas há 2 anos que eu bato na tecla com ela de ter o amor ágape. Ser um exemplo dentro de casa. Que não é com palavras. E ela não consegue. Ela vive inconstante. Hoje, ela vai um exemplo para o marido dela hoje. Quando passa daqui 3 dias, o capeta vem e cozinha no ouvido dela.
julgou, ela pegou o que o diabo colocou na mente dela, a falta de confiança em Deus. Né? Deus começa a trabalhar, começa a operar. Aí ela pega, não, porque ele não chegou até agora do serviço. Onde que ele está? Não, ele está com a outra, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E aí o diabo só vai buzinando, só vai buzinando. Aí ela deixa esse exemplo. Quando o marido chega em casa, ela começa a quebrar o pau do marido, ela vai cheirar a roupa do marido, ela vai ver se tem marca de batom na roupa do marido, ela vai comer o Facebook do marido, ela vai fazer um monte de coisa. E aí o diabo acha brecha, porque ela não teve discernimento, ela julgou precipitadamente, ela nem esperou o marido chegar dentro de casa para poder conversar com o marido. Ela já foi atacando. O sacerdote ele fez isso. Ele atacou a Ana. Está bêbada, mulher? Bebeu vinho demais? O que é isso? Sacerdote. E às vezes a falta de discernimento está nos prejudicando. Outra doença, outra causa da esterilidade espiritual. Discernimento causa julgamento. Discernimento causa julgamento. Amém? Então, Senhor, eu sei que a palavra, sabe, eu estou aqui passivo aqui, quando eu vou para estar ministrando, eu fico querendo ser igual muitas irmãs assim, conseguem pregar palavras proféticas, de dar glória a Deus, né, aleluia, de ficar no refletir, que eu também sou do refletir, mas o Senhor, Ele não me usa assim. E aí, Senhor, eu creio, Senhor, mudando aí, até a maneira de nós trazemos a palavra, porque chega de ser irmãozinha do Antônio, chega de ser irmãozinha sentimental demais. Está na hora de nos amadurecermos. Está na hora de nós termos óvulos dentro do nosso útero para ser gerado filhos. Está na hora. Então vamos lá. Causa da esterilidade espiritual. Qual foi a primeira causa? Rivalidade. Rivalidade causa o quê? Competição. Causa ciúmes. Causa dissensões. Qual a segunda causa? Insensibilidade. A insensibilidade ela tira a unidade, tá? Porque Eucana, ele não tinha tanta união com a esposa, não. E qual que era a terceira? Falta de discernimento. Eu gostaria que você agora, então, se levantasse do seu lugar. Aí no de cura, pegar a mocinha do teclado de novo. As irmãs do Ministério de Louvor, tem como vocês ministrar um louvor para nós? Irmãos, tem paciência comigo, só mais um minutinho. Não só mais um minutinho, eu não posso deixar de fazer o que Deus está pedindo para fazer. Irmãs, isso é grave. Esterilidade espiritual é gravíssima. Isso está acontecendo no meio da igreja brasileira. Está acontecendo, a gente quer correr demais, a gente quer ver as coisas acontecendo. E tem muitas coisas dentro de nós que precisam ser tratadas, quando não é tratado,